Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor deputado Carreiro para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Na verdade, eu sei que é assim. Como poderia o homem justificar-se diante de Deus? Se quisesse disputar com ele, não lhe responderia uma vez entre 1000. Deus é sábio de coração, forte e poderoso, que lhe poderá resistir impune. Ele translada de surpresa os montes de uma outra parte e desmorona-os à sua cólera. Ele sacode a terra do seu lugar e abala as suas colunas. Ordena o sol e o sol não nasce, e guarda sobre selo as estrelas. Ele sozinho formou a extensão dos céus e caminha sobre as alturas do mar. Ele criou a Ursa Maior, Órion, as Pleiadas e as câmaras do céu austral. Ele fez grandes e insondáveis maravilhas, prodígios incalculáveis. Obrigado, deputado Carreiro. Bem, por se tratar ainda de uma sessão híbrida, eu vou deixar de fazer a leitura da ata da sessão anterior. Tem a palavra o senhor primeiro secretário em exercício, deputado Vinícius Siqueira, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, todos que nos assistem pela TV Assembleia. Processo 2021-5983, de autoria do governador do estado de Goiás, veto parcial. O autógrafo de lei 64, de 25 de maio de 2021. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2021-5984, de autoria do governador do estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 63, de 25 de maio de 2021. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2021-5985, de autoria do governador do estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 66, de 27 de maio de 2021. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2021-5988, de autoria do governador do estado de Goiás, autoriza o Poder Executivo a transferir os imóveis que especifica a Companhia de Desenvolvimento Econômico do estado de Goiás, Codego, para a realização de seu capital. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2021-6000, Ministério da Cidadania, convênio, comunica a celebração de convênio de número 897889/2020. A publicação posteriormente à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Senhor presidente, somente esses expedientes. Encerrado o expediente, momento oportuno para a apresentação de matérias. O primeiro inscrito, deputado Rubens Marques. Presidente, boa tarde, novos colegas. Senhor presidente, apresentar um requerimento aqui ao Pedro Salles, solicitando o recapeamento da GO 480 no perímetro urbano, que conta no município de Santa Isabel, que corta o município de Santa Isabel. Só isso mesmo, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rubens. Tem a palavra o deputado Vinícius Siqueira. Senhor presidente, só para fazer a devolução dos processos apreciados nas comissões de Constituição, Justiça e Redação e também na comissão mista. E também, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência para que, no momento oportuno, possa incluir também na ordem do dia. Eu pergunto aos deputados presentes se nós temos autorização para a inclusão dessas matérias lidas pelo deputado Vinícius na ordem do dia, na pauta da sessão de hoje. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Para a apresentação de matérias, deputado Thales Barreto. Boa tarde, deputado Adriano, deputada Leda. Estou apresentando alguns projetos de lei, mas eu vi que o presidente não pediu ao novo parlamentar, o Carreiro, pudesse fazer a leitura da Bíblia. É um ato constante nosso. Mas se eu não for o primeiro nome dele, presidente, eu gostaria que o senhor pudesse pronunciar o primeiro nome dele para mim saber e desejar para ele uma ótima vida na Assembleia Legislativa de Goiás, que ele possa contribuir com a região de Morrinhos, mas que o senhor pudesse falar o primeiro nome, porque eu estou tendo dificuldade aqui, que o senhor poderia falar o primeiro nome dele, por favor? Na verdade, eu vou buscar aqui no painel, ele tem um nome importado, Maikelin Carreiro, ok? É isso. Mas para os íntimos, deputado Carreiro.
Tem a palavra deputado Iso Moreira. Boa tarde, nobres colegas. Presidente, tem um projeto de lei nosso aqui, também pronto, preparado já para ser aprovado aí, formalizado, viu? Um abraço, presidente, muito obrigado, senhor. Está aqui na minha mão um projeto de lei, também formalizado, ok? Obrigado, deputado Iso. Tem a palavra o deputado Hélio de Souza para a apresentação de matérias. Boa tarde, senhor. Para apresentar um requerimento, a pedido do vereador Wenes, de Goiatuba, para que seja viabilizada a construção de uma pista de Romeiro ligando a cidade de Goiatuba à cidade de Panamá, na GO 515. É uma importante romaria que temos no sul do estado. O deputado Alvo Guimarães, que é o grande representante da região, inclusive de Panamá, como o deputado mais votado, e Goiatuba provavelmente. Então, a pedido do vereador Endes, estamos solicitando e achamos importante investir no turismo e principalmente quando é o turismo da fé. É isso aí, senhor presidente. Um abraço e o nosso boa tarde. Boa tarde, deputado Hélio. Wagner. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares. Venho apresentar aqui um requerimento solicitando a renovação, na verdade a criação, né, da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, bem como também apresentar aqui um projeto de lei que declara de utilidade pública estadual a Anfeparc, uma associação instalada no município de Itaberaí. Tem a palavra o deputado Eduardo Prado. Vossa Excelência, para apresentar matérias? Não. Ok, encerrada a apresentação de matérias, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Há oradores inscritos. O primeiro é o deputado Tiago Albernaz. Deputado Tiago, Vossa Excelência, para o pequeno expediente. Muito boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o nosso presidente, comandando a sessão na tarde de hoje, deputado Humberto Aidar. Cumprimentar todos os deputados que estão nos acompanhando de forma remota, deputada Adriana, deputada Leda, dizer o motivo que estamos hoje utilizando o pequeno expediente, senhor presidente, é para cumprimentar e parabenizar o governo do estado de Goiás, que na campanha de imunização de todos os goianos, aceitou e acatou um requerimento, uma bandeira da qual nós já estamos lutando e trabalhando dentro do estado de Goiás, já há cerca de 60 dias, que é incluirmos a possibilidade de colocarmos as lactantes, as gestantes e também os profissionais de imprensa na priorização da imunização da Covid-19 no nosso estado. Campanha essa da qual nós já tivemos a oportunidade de estarmos reunidos com o secretário de Estado e também recentemente em uma viagem que fizemos com o governador Ronaldo Caiado, onde reafirmamos a ele a necessidade de estarmos incluindo as lactantes, as gestantes e as púrpuras dentro da campanha de imunização da Covid-19 no nosso estado de Goiás, entendendo que a vacina que é muitas das vezes aplicada na gestante e na lactante, é uma dose que imuniza 2 vidas. Essa é uma campanha que nós temos buscado, apresentamos requerimentos e proposituras dentro dessa casa, que na tarde de hoje nós tivemos a certeza e a confirmação por parte do governador Ronaldo Caiado, que informou a todos nós goianos que será iniciada a vacinação das gestantes e lactantes do nosso estado. Então eu quero cumprimentar o governador Ronaldo Caiado, cumprimentar o Ismael Alexandrino, que foram sensíveis a essa bandeira, a essa causa, entendendo que é chegado o momento de avançar nessa busca e que de fato nós possamos agora, neste momento, termos sim uma campanha de vacinação que vai atender muitas das vezes essas particularidades que temos proposto e vários outros deputados aqui eu também quero corroborar, que fizeram parte dessa luta. Deputado Antônio Gomide apresentou requerimento nessa casa, deputada Adriana Costa apresentou requerimento nessa casa para que pudéssemos juntos, em um conjunto de esforços, reivindicarmos uma matéria tão importante. Então eu quero cumprimentar também os deputados que naquele momento fizeram parte dessa campanha juntamente com o secretário Ismael Alexandrino e que hoje nós possamos juntamente comemorar a campanha de imunização da Covid-19 junto às lactantes e às gestantes do estado de Goiás, se inicia nessa próxima semana, dadas as palavras do chefe do Poder Executivo, governador Ronaldo Caiado. No mais,
cumprimentar a toda a equipe da saúde que tem enfrentado essa pandemia de cabeça erguida e que tem feito com que os goianos possam sobrepor essas dificuldades e esse momento aí de dificuldade de saúde pública no nosso estado de Goiás. Parabéns a essa Casa de Leis pelas proposituras de forma responsáveis, por requerimentos feitos de uma forma muitas vezes até apartidária, mas com o intuito de ajudar a todos os goianos. Parabéns a essa casa e mais uma vez a todo o corpo da Secretaria de Estado de Saúde que está acatando um requerimento dessa casa aprovado em plenário para a imunização das gestantes e lactantes do estado de Goiás. Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Obrigado, deputado Tiago. Tem a palavra o deputado Eduardo Prado. Espera só um acabar de falar daqui. Hã? Eu vou pra... Olha lá o cara fazendo barulho lá meio. Senhor presidente, caros colegas, subo nessa tribuna aqui até porque o nosso líder do governo, Bruno Peixoto, está ali discutindo a questão do RRF, e eu quero aqui só salientar as emendas que nós apresentamos durante o prazo de tramitação, deputado Gomide, essas emendas que são salutares, principalmente garantia das pessoas aprovadas em concurso público, as questões relacionadas ao socioeducativo, que não está ingresso aqui na questão da segurança pública, termos jurídicos inadequados, que está aqui na emenda, e outras situações. Primeiro que a primeira coisa que nós fizemos aqui, a nossa emenda modificando o artigo 41, artigo 1º, quando a gente coloca o índice, não o IPCA, mas a suplementação orçamentária do Estado, até porque se houver superávit, nós teríamos que ter isso como patamar para não engessar o Estado, deputado Gomide. Segundo ponto, nós colocamos aqui, quando diz aqui a questão de elevação de carreira no parágrafo 5º, é um termo totalmente que gera insegurança jurídica. Quem estuda direito administrativo nunca viu esse termo. E esse termo foi colocado aqui nesta PEC justamente para gerar insegurança jurídica. Razão pela qual nós apresentamos aqui, mudamos e fizemos a questão de colocar concessões e promoções e progressões dos servidores de carreira como uma das exceções preconizadas aqui na RRF, para que esses servidores públicos tenham essa garantia. Posteriormente, nós colocamos aqui o parágrafo 6º, e aqui eu quero chamar a atenção de todas as pessoas aprovadas em concurso público. Nós precisamos nomear os amigos da Polícia Penal, cadastro de reserva, servidores do Legislativo, servidores da UEG, servidores do PROCON, e a PEC do jeito que está. O deputado Bruno Peixoto falou que havia uma exceção. A exceção do artigo 8º, deputado Gomide, da Lei Complementar 159, quando lá no parágrafo 2º, inciso 2, diz o seguinte: as vedações previstas nesse artigo poderão ser afastadas desde que previsto expressamente no plano de recuperação fiscal em vigor. Ou seja, como é que eu vou ter certeza se o plano de recuperação fiscal é um plano de 4 gavetas, de 3 gavetas da secretária Cristiane Schmidt, que não tem o respeito nem de outros secretários, que não tem, ela é tida como intransigente, uma pessoa que não ouve sequer o governador Ronaldo Caiado. Então eu digo que eu coloquei o parágrafo 6º, quero lhe dizer para todos as pessoas aprovadas em concurso, deputado Gomide, que fica o seguinte: parágrafo 6º, fica permitida a nomeação dentro do prazo de validade do concurso dos candidatos aprovados em certames homologados anteriormente ao início da vigência do regime de recuperação fiscal do Estado de Goiás, ou seja, garantir a nomeação das pessoas aprovadas em concurso, assim como também a realização de concurso. E eu coloco aqui, para os amigos socioeducativos, no artigo 46, eu coloco o seguinte: só haverá promoção e progressão, uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da segurança pública,
da administração penitenciária, do sistema socioeducativo, até porque eles fazem um trabalho similar, simétrico, e o próprio Supremo já decidiu isso, aos amigos da Polícia Penal em termos de adolescentes infratores, da saúde e da educação, inclusão do socioeducativo. E, por fim, nós fizemos uma emenda aditiva no inciso 2 do artigo 46 da ADCT, quando nós colocamos ali que passa a ter, nós revogamos o dispositivo, melhor dizendo, que suspende o direito da progressão. Até porque, se isso não for retirado, esse direito de progressão, nós estaremos dando, por exemplo, um tapa nos amigos da Polícia Penal. Então, eu queria só dizer ao deputado Bruno Peixoto que a gente observa que o relatório do deputado Chico KGL, o deputado Chico KGL, lógico, ele não tem responsabilidade de culpa nisso, até porque ele pega o seu relatório já praticamente pronto, mas ele não analisa as emendas de nenhum dos deputados que ali apresentaram e rejeita de uma forma absoluta todas as emendas. Eu fico feliz ali, o diálogo que nós estamos tendo com o líder Bruno Peixoto, o deputado Coronel Adailton, que inclusive nós passamos essa emenda aqui, discutir com o deputado Coronel Adailton, porque o governador Ronaldo Caiado determina que vier do delegado Eduardo Prado é para rejeitar e só aprovado o deputado Coronel Adailton. Mas eu quero dizer aí que se acatar as nossas emendas, eu faço questão ali de assinar junto, viu, Bruno? Junto com o Coronel Adailton, nós discutimos juntos, falamos juntos, essas foram as propostas que fizemos e eu defendo os servidores públicos que eles seguram o Estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Hélio Souza. Uma boa tarde. Nós estamos aí prestes a votar esse regime de recuperação fiscal e, ao fazer uma série de estudos, ele me fez voltar a algo que é muito semelhante, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu não tenho dúvida que esse projeto só está vindo para casa porque houve qualquer falha na aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela tem pilares básicos. Tem a questão do planejamento, questão da transparência, do controle e da responsabilidade com os gastos que os gestores públicos têm que fazer. E a gente vê que é uma lei que já tem 21 anos. Ela foi sancionada em maio do ano de 2000, quando ela entrou em vigor. E de lá para cá, ela deu conta de frear, mas não deu conta de evitar que aquilo que, lamentavelmente, é próprio das administrações, tentar achar um caminho que permita administrar sem ser questionado por esta lei. E a gente fica preocupado porque essa lei ela não fala essencialmente e tenta frear essencialmente a questão do servidor público, fala em despesas. Nós estamos aqui preocupados com o que possa acontecer com o servidor público, mas talvez nós tenhamos que preocupar com aquilo que o Estado possa estar gastando com a despesa de publicidade. Nós precisamos saber se essa despesa não poderia também ela ser evitada da maneira que possa estar se gastando. Nós temos a questão da transparência, que não acontecendo, lamentavelmente, ela pode, então, não acontecendo, ela pode permitir que alguns desmandos possam acontecer, e eu estou falando isso de uma maneira geral, não é para o governador do Estado, estou falando para prefeitos, estou falando para os presidentes de poderes, para todos. Então, eu vejo que é muito complexo, mas algumas coisas nós não podemos perder o foco. Essa lei que chega aqui, ela muda de uma maneira drástica aquilo que seria o controle das arrecadações. Nós sabemos, por exemplo, que lamentavelmente, o Brasil é um pacto federativo, mas que 60% daquilo que se arrecada vai para o governo federal. Aproximadamente 30% fica com os 27, os 26 estados e o Distrito Federal. E 5.570 municípios para ficar com 15% a 20%. Então, é muito complexo. E o governo federal, ele, quando fala na lei de responsabilidade fiscal, ele foi bem benéfico para ele. Apesar de arrecadar 60%, ele pode gastar com o pessoal até 50%.
Agora, os estados e municípios gastam até 60%. E, logicamente, que eu vejo que o governo possa ter seus motivos, porque a partir de agora nós vamos colocar como despesa de pessoal a questão dos pensionistas, a questão do imposto de renda retido na fonte, mas, necessariamente, nós não podemos querer que o Estado seja estagnado naquilo de que seja investimento com despesa. Eu falo despesa e eu chamo de despesa, mas para mim é investimento a questão do servidor. Eu vejo com muita preocupação porque a própria PEC que está em tramitação, ela muda aquilo que era o foco de uma receita que é verdadeira e que a lei de responsabilidade fiscal usa, que é a lei da responsabilidade fiscal determina que seria a receita corrente líquida, ou seja, o Estado de Goiás, na pandemia, a arrecadação de 2019 foi maior que a de 2018 e 2020 foi maior do que a de 2019. Ou seja, o Estado, ele é do agronegócio, ele não está estagnado. Ele está com a economia emergente e o governo querer usar como índice o IPCA, Índice de Preço, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é um critério federal e que não serve para ser aplicado no estado de Goiás, porque Goiás não está estagnado. Então, eu vejo, senhores deputados, senhor presidente, que é muito complexa essa matéria, muitas leis que está se mexendo e que eu tenho toda a preocupação de que a gente possa estar prejudicando carreiras que são importantes, que é o principal patrimônio do nosso Estado, que são o servidor público. Eu acho que precisamos analisar bem essa questão para ver até quando nós... Convido para ocupar a tribuna o nobre deputado Maiclen Carreiro, 5 minutos sem direito à parte. Muito boa tarde, senhores deputados. Cumprimento também as deputadas que estão na sessão virtual nesse momento. Me inscrevi, deputados, para ressaltar a todos aqui o grande avanço que o nosso Estado teve nos últimos anos agora em relação à saúde, dando o acesso às pessoas também que residem no interior a uma saúde de qualidade, ao hospital, também a leitos de UTI, aqueles pacientes que precisam. E também eu quero trazer a notícia que nós poderemos avançar ainda mais, principalmente ali para os moradores da região sul do nosso estado. A cidade de Morrinhos construiu, com apoio de emendas de deputados e também com recursos próprios, e eu, quando estava vereador, pude contribuir com isso, 10 leitos de UTIs que muito em breve serão aí habilitados junto ao governo do estado de Goiás, junto ao Sistema Único de Saúde para atender a população. Mas eu quero aqui convidar também os demais deputados, em especial aqueles que têm ali bases eleitorais na nossa região, a Buriti, Goiatuba, Itumbiara, para que nos ajudem também nesse trabalho, para que a gente possa colocar essas UTIs para funcionar o mais rápido possível. São 10 leitos que foram construídos pelo município. Agora é necessário que se faça, se consiga os equipamentos e posteriormente viabilize um convênio ali para que a gente tenha condições de custear esses 10 leitos e servir aí aos cidadãos e àqueles que precisam. Então são essas minhas palavras, presidente, deputados, para que a gente aí aproxime ainda mais um diálogo com o governo, com a Secretaria de Estado de Saúde, para que a gente consiga esse grande benefício para a nossa região sul do estado de Goiás, para os goianos e também para os meus conterrâneos morrienses. Muito obrigado. Para encaminhamento de voto, deputado Gustavo Seba. Encaminhamento de voto não, pequeno expediente. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Senhor presidente, o motivo que me traz aqui hoje, eu gostaria de brevemente citar 2 projetos que eu apresentei hoje.
Projeto que institui o mês estadual de combate ao câncer de cabeça e pescoço, Julho Verde. Esse projeto, senhor presidente, ele já funciona bem em outros estados, com representatividade, especialmente em Santa Catarina. E é um projeto que visa a prevenção de tumores, de câncer, de algumas outras acometimentos de cabeça e de pescoço, e que são precisos ter um trabalho de prevenção, de orientação da população, da equipe médica, de saber o momento certo de procurar o atendimento, de conscientização do tratamento precoce, e isso pode salvar vidas. A gente sabe que os dados em relação a pacientes com algum tipo de câncer, algum tumor de face, estão cada vez mais altos no nosso país, e entendemos que é um projeto extremamente importante para o nosso estado. E ainda, senhor presidente, eu trago aqui hoje um requerimento de uma denúncia que nos foi traga por alguns colegas, por alguns amigos de Santo Antônio, onde a gente encaminha para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás, para o Ministério Público Estadual e para a Delegacia de Meio Ambiente, para que tomem providências em relação a um condomínio Estância do Bosque, lá no município de Santo Antônio de Goiás, onde existe ali uma série de lotes, de loteamento, e que nos foi trago, senhor presidente, a possibilidade de algumas etapas novas, invadindo ali áreas de preservação, de nascente, áreas verdes que vão ser degradadas, que vão ser derrubadas para a construção de algumas novas etapas, coisa que não era previsto no momento de lançamento desse loteamento, e que tem causado uma revolta nos moradores, na população daquele condomínio. Gostaria de contar com o apoio dos demais parlamentares para que essa denúncia seja averiguada pelo Ministério Público, seja averiguada pela Delegacia de Meio Ambiente, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, porque nós precisamos preservar o futuro do nosso estado. E nós vamos, com o desenrolar dessa denúncia, vamos apresentando aqui mais evidências. Temos pareceres técnicos já feitos de forma particular, de voluntários, mas aguardamos o posicionamento da Secretaria de Meio Ambiente e da Delegacia de Meio Ambiente do Ministério Público. Mas outro motivo importante, senhor presidente, que me traz aqui hoje, é para cumprimentar, parabenizar o movimento chamado Lactantes pela Vacina. Movimento esse que começou no dia 7 de maio de 2021 na Bahia, e que hoje tem representação em todos os estados do Brasil, que é um movimento para incluir as lactantes nos grupos prioritários para receber a vacina. Isso é extremamente importante, digo como médico, como presidente da Comissão de Saúde. Quando recebi essa demanda, de pronto, já entrei em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, a quem eu quero agradecer toda a equipe técnica da Secretaria, na pessoa do secretário estadual, Dr. Ismael Alexandrino, porque nós já temos uma recomendação, inclusive, da Sociedade de Ginecologia, de Obstetrícia, da inclusão, dessas lactantes como grupos prioritários. Nós, apesar de pouco estudo em relação às vacinas, senhores deputados, as vacinas RNA-M, que são aquelas vacinas que não têm o vírus vivo, não apresentam nenhum risco para essas pacientes, para essas gestantes e para as lactantes. E com uma lactante vacinada, doutor Antônio, meu colega médico, nós vamos estar imunizando dois seres humanos. A mãe já é comprovadamente apresentado com dados científicos que ela transmite anticorpos de prevenção ao Covid-19 no leite materno para os seus filhos. E apesar da manifestação do Covid em crianças e recém-nascidos ser de uma incidência bem menor, o Brasil hoje é o segundo país no mundo com maior morte por Covid de crianças abaixo de 9 anos. Então é extremamente importante essa inclusão. E hoje o Estado de Goiás atendeu essa solicitação nossa, essa solicitação desse movimento Lactantes pela Vacina, que isso já foi feito em outros estados e hoje Goiás avança. Eu sou oposição ao Estado, mas sempre digo que jamais serei oposição ao que é bom para Goiás. Sou oposição ao governo. E foi uma atitude acertada da Secretaria Estadual, a quem a gente agradece, parabeniza, e tenho certeza que todas as lactantes do Estado de Goiás estão agradecidas por essa inclusão, esse dia histórico. Deputado Major Araújo, para o pequeno expediente.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou usar o pequeno expediente, senhores deputados, para a gente intensificar a discussão sobre a PEC e sobre o regime de recuperação fiscal, deputado Gomide. E aí eu trouxe aqui os dispositivos aqui. Ontem o deputado Bruno subiu na tribuna e falou que o governador está correto, que vai ter concurso público. Ora, nós já conhecemos o artigo 8º da Lei do Regime de Recuperação Fiscal, seus incisos, que veda, tem diversas vedações, deputado Maicon Carreiro. Dentre elas, as vedações relativas aos servidores públicos e ao concurso público. Então, nem vou repetir. Mas é vedado qualquer incremento salarial, aumento de folha, progressões, as promoções, são todas vedadas pela lei. São vedações expressas na lei. O descumprimento dessas vedações, deputado Gomide, o senhor sabe disso, já discutiu aqui também, e até dá aula para a gente sobre isso, elas acarretam algumas multas bilionárias. Não são milionárias, não, bilionárias. Na ordem de 10, 20, chega até 30% da dívida do Estado, do débito do Estado. Então, são bilionárias. E aí, o artigo 2º, perdão, o parágrafo 2º desse mesmo artigo, ele prevê sim, estava discutindo aqui com o deputado, com o deputado Eduardo Prado, sim, prevê as ressalvas que podem ser feitas nas leis a partir do 4º exercício, é bom que se frise, então não são ressalvas a partir da entrada em vigor, deputado Eduardo Prado, é a partir do 4º exercício e desde que cumprido alguns requisitos. O primeiro requisito é que seja a partir do 4º exercício. O segundo é que conste no plano. E aí o deputado Bruno pegou ali um textinho ali de celular e falou assim, olha aqui, está no plano, está constando aqui que vai ter concurso. Não basta isso, deputado Eduardo Prado, é só quem não entende administração pública. Ora, tem que dizer para que cargo será preenchido, quantas vagas, qual o impacto financeiro, tudo. O plano, deputado Eduardo Prado, ele vai ser submetido ao Tesouro Nacional, ao Conselho, que é formado por 2 membros do governo federal e 1 membro do governo do Estado. Quer dizer, eles têm supremacia, são majoritários, eles resolvem. Vai ser submetido, eles precisam saber, como é que eles vão saber? Bem, que ano vai ser realizado o concurso? Quantas vagas serão preenchidas? Para que cargo? Qual o impacto financeiro? Qual é o salário? Cabe, o Estado cumpriu as metas, cabe no orçamento, é isso que vai ser submetido. Não é simplesmente colocar de forma genérica no plano que vai ter concurso, sem saber quando serão realizados os concursos. Até porque nós não sabemos se o Estado vai renovar também, a partir do 4º exercício, essa questão. Mas, bem, a lei que o deputado Bruno falou que foi modificada, a modificação que foi feita na lei, ela é simples, ela praticamente não modificou nada. Afastadas desde que previsto expressamente no plano de recuperação fiscal em vigor. É isso mesmo, é o que nós já estávamos falando, não tem novidade nisso. Agora, tem uma questão aqui que está na lei que ele não diz, que essas ressalvas serão feitas de forma excepcional, deputado Gomide. É uma excepcionalidade, não é regra. Então não tem, mas o pior ainda é a Constituição, que eu queria ver se eu resumo aqui nesses 30 segundos que me resta. A Constituição, ela veta alguns artigos, e ontem eu não discuti, tem um artigo muito preocupante para nós que somos servidores, deputado Eduardo Prado. O Marconi, quando fez a lei em 2017, do teto de gastos, ele disse que os gastos com pensionistas e imposto de renda não seriam computados. O Caiado está revogando esse dispositivo, e inserindo como gasto de pessoal o desconto de imposto de renda e as pensionistas. Eu vou voltar a discutir esse assunto.
Para o uso da palavra, convido o nobre deputado Chico KGL, 5 minutos sem direito à parte. Boa tarde, senhor presidente, nobres deputados, toda a imprensa em geral e todos que nos assistem pela TV Assembleia nesse momento. Quero falar nessa tarde sobre fui o relator da PEC do teto de gastos e com muita alegria pude ver o projeto. Ontem eu, juntamente com o presidente Lissau, líder Bruno Peixoto, sentamos com o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas dos Estados e Municípios, do Estado e dos Municípios, Defensoria e a Secretária de Economia, onde foi discutido com muita responsabilidade que esse é o papel do parlamentar. Nós não estamos aqui para jogar para a plateia, nós não queremos aqui, nós não estamos aqui pensando somente no nosso mandato e nem tampouco nessa geração. Nós temos que legislar para essas gerações de hoje e as futuras. É isso que o governo Ronaldo Caiado vem fazendo e toda a base governista dessa casa tem feito com muita responsabilidade. Prova disso é que dos 4 estados que pediram para entrar no regime de recuperação fiscal, somente Goiás cumpriu com as exigências. E isso é uma coisa nobre e nós, como os deputados da base, que votamos tudo que foi feito por esse governo nessa casa, para que o Estado pudesse chegar nesse momento num regime de recuperação fiscal, aonde nenhum servidor público vai ter perca de salário. Muito pelo contrário, vai ter sempre o pagamento dentro do mês. Deputado doutor Antônio, o senhor sabe disso, é prova disso, que todos os servidores recebem rigorosamente dentro do mês, coisa que muitos estados não conseguem fazer isso. E o Estado está caminhando, está trabalhando, e nós andando por todo o Estado, eu vejo o quanto esse governo vem fazendo pelo nosso Estado, pelo nosso povo. Na educação, todas as cidades vêm recebendo recurso para reforma, alimentação dos alunos, pagamos aos professores aquela sobra que é o 14º para todos da educação, segurança, nós avançamos muito. E na saúde, onde nós passamos de 3 cidades que tinham UTI, leitos de UTI no estado, para 21 municípios. Então isso prova que o governo vem trabalhando e que os deputados da base vêm cumprindo rigorosamente o seu papel, que é de lutar e fazer um mandato para todos, pensando no coletivo, pensando nas pessoas, no avanço do nosso Estado. E é isso que nós vamos continuar aqui trabalhando, com responsabilidade, pensando nessa geração e nas futuras, para que eu não quero aqui que esses jovens, essas crianças de hoje, os adolescentes, passem o que eu passei no passado, onde a gente tinha dificuldade de chegar nas escolas, não tinha merenda, nós não tínhamos escola com qualidade. É isso que nós estamos aqui. Quero agradecer, parabenizar o líder Bruno. Ontem nós estivemos sentados com a secretária de Economia, com o Tribunal de Justiça, todos os servidores. E é isso que nós estamos aqui, trabalhar para um Goiás melhor e que a esperança volte a reinar nas crianças, nos pais e mães desse estado. Grande abraço. Que
Que Deus abençoe a todos. Para o uso do pequeno expediente, convido a delegada Adriana Corse, 5 minutos sem direito à parte. Caríssimo colega Vinícius, eu quero também aqui repercutir, discutir com vocês, né, trazer uma reflexão sobre essa questão do projeto de recuperação fiscal. Eu acredito aqui que o deputado Major Araújo colocou pontos muito importantes que eu quero corroborar, mas também quero destacar, como já coloquei aqui em algumas ocasiões, que nós estamos vivendo um momento de dificuldade no país. Um momento em que a nossa população necessita mais do que nunca de serviços públicos de qualidade. E isso se faz, e aqui eu quero falar como servidora pública há 21 anos, com muito orgulho, isso se faz com 2 aspectos principais sendo observados pelo Poder Executivo. Por um lado, valorização dos servidores e servidoras. Estes homens e mulheres que estão à frente e são a alma do serviço público. Não só com número adequado de servidores, mas com as promoções, que já são muito poucas. Elas têm um valor simbólico para nós, mas são diferencial na nossa carreira. Mas também com estrutura e condições de trabalho, o que se faz com investimento em serviço público. Hoje, a nossa população sofre com a falta de vacinas, porque, infelizmente, o governo federal responsável por isso não comprou as vacinas no momento adequado, como a grande maioria dos países, independente de ideologia, de esquerda, de direita, os outros países fizeram e o Brasil não fez. E por isso hoje estamos sofrendo mais de 500 mil de pessoas mortas. E agora está aí sendo revelado pela CPI o porquê. Não foi só negacionismo, tudo indica que foi corrupção. Mas isso vai ser revelado no seu devido tempo, porque como nós sabemos, e é bíblico, a verdade sempre aparece, sempre aparece. E nós estamos sofrendo com uma grave crise econômica, com a educação que está em ampla dificuldade há mais de 1 ano e meio, e que nós teremos que recuperar. Portanto, são várias os elementos de serviço público necessário hoje para a nossa população. E o que esse projeto traz? Uma restrição, não só aos direitos, às promoções, a aumento de salário, a concurso público, aos servidores, mas a grande questão fica restrito o investimento de recurso no serviço público. É isso que, devido a toda essa crise que nós estamos vivendo, que não é só sanitária, é econômica e política, que não poderia acontecer num Estado que está em ascensão econômica. Nós temos um povo trabalhador, empresários trabalhadores. Nós temos um Estado que está crescendo economicamente, apesar de toda essa crise. A própria secretária de Economia foi à imprensa e disse que estamos com superávit de arrecadação, de crescimento. Então, não há sentido em estabelecer ainda mais restrições para investimento no serviço público. Não é momento para isso. Sou totalmente contrária. E quero dizer aqui, né, o meu amigo Bruno Peixoto, que hoje estivemos juntos na reunião com o doutor Ismael, nosso secretário de saúde, muito gentil, nos atendeu, junto com o pastor Jefferson, no pedido para mais vacinas para Goiânia, né? Tive a satisfação de estar com ele nessa reunião e muitas outras, né? Diz aí que, não, o concurso não está proibido, ele acontecerá se houver necessidade, mas já é assim, meu caro amigo, já é assim que funciona. O concurso público, ele só acontece se houver condições. Não há nada nas leis que obriga a ter concurso público, por exemplo, de ano em ano. Infelizmente, deveria ter para a saúde, para a educação, para a segurança pública, que tanto precisa. Então, os concursos públicos e os investimentos já são condicionados ao Estado estar em condições financeiras adequadas para tanto. Portanto, não há necessidade desse regime
que vem a ser uma questão para adequação de um regime federal desnecessário para nós. Então, alerta toda a população. Ficará muito mais difícil, por exemplo, o investimento no SUS, que tanto Convido para o uso do pequeno expediente a nobre deputada Leda Borges, 5 minutos sem direito a partes. Senhor presidente, muito obrigada pela fala. Nobres pares, colega deputada Adriana Corsi, eu vim chegando de uma viagem, mas acompanhei a fala dos nobres colegas que me antecederam, deputado Antônio Gomide, deputado Major Araújo, e eu gostaria, nobres cidadãos que nos assistem pela TV Alego, de dizer que esse regime de recuperação fiscal, desde o seu início, a minha postura foi contrária a ele. A cada dia que passa, eu sou mais contrária, porque esta semana, deputado Eduardo Prado, as contas foram aprovadas do governo, as contas de 2020. Esse é um sinônimo de que Goiás arrecada e gere a sua arrecadação. A própria Secretaria do Tesouro Nacional disse que Goiás não estava em letra ou em classificação suficiente para poder necessariamente aderir ao regime de recuperação fiscal. Essa vontade é uma vontade pessoal do governador. Portanto, essa PEC do teto de gastos, por mais que o líder do governo diga, por mais que o marketing do governo de Goiás diga que vai haver concurso, que vai haver promoção, que não vai haver perda nenhuma, a gente sabe que este marketing, ele não reflete a realidade quando este Estado aderir ao regime de recuperação fiscal. Se fosse assim, não precisaria ter teto de gastos. Aí eu ouvi alguns colegas dizendo, não, mas o governo Marconi, a lei foi aprovada aqui também de teto de gastos, mas com muito diferencial, principalmente para a questão das categorias dos servidores públicos estaduais. Nós não somos favoráveis. O governo quer recurso para ele ser reeleito. Ele não quer governar com as dificuldades naturais de uma gestão pública. Nós estamos deixando de cumprir compromissos, nobres pares, de 214 milhões mês. Nós já ultrapassamos 4 bilhões de novo em dívidas que estão sendo deixadas de pagar desde janeiro de 2019, neste governo. Aí é muito fácil governar. Arrecadação maravilhosa. Todo mês nós temos superávit. Safra da soja, safra não sei do que, superávit direto. Essa semana, as contas aprovadas de 2020 do governo. E nós aqui discutindo terra arrasada. Nós aqui votando teto de gastos. Senhor governador, o ônus tem que ser seu. O ônus não pode ser nosso. O senhor quer aderir ao RRF e não precisa desta lei, desta PEC para o senhor aderir, não, ai. Está tudo expresso já. Todas as exigências que o Estado de Goiás tem que cumprir já estão na outra lei que já foi aprovada sem o meu voto.
Eu sem o nosso voto da oposição. E digo mais, eu até ia apresentar emenda em plenário, mas eu vou ser incoerente, deputado Antônio Gomide, pedir seu voto, sua assinatura. Mas o Major Araújo falou, Leda, nós somos contra. Não é porque queremos um Estado arrasado, não. É porque ele não está arrasado. E se eu apresentar PEC em plenário, eu vou demonstrar que eu vou votar. Eu não vou votar. Eu sou contra o regime de recuperação fiscal para o Estado de Goiás. Desde o seu nascedouro, em 2019, quando o governador quer porque quer. Está igual menino quando quer um pirulito. Muito obrigada. Fim do pequeno expediente. Com a palavra, convido o nobre deputado Humberto Aidar para proceder à leitura dos projetos apresentados na presente sessão. Senhor presidente, projeto 389, concede título honorífico de cidadania a Milton Ribeiro, coronel Adailton. Projeto 390, de autoria do deputado Amauri, inclui no calendário cívico-cultural do Estado o evento Troféu Melhor do Esporte. Também do Amauri, 391, declara de utilidade pública a entidade que especifica, é o projeto 391. 392, Paulo Trabalho, proíbe os agentes públicos no âmbito do Estado realizarem retenção ou apreensão de mercadorias, bens ou equipamentos de comerciantes na forma que menciona. 293, inclui os cartões de crédito e débito como meio de pagamento de tarifas de pedágios em rodovias. Deputado Júlio Pina. Deputado Charles Bento, autor do 394, dispõe sobre registro e certificado de segurança veicular nos casos que especifica. Também deputado Charles, 395, declara as festas juninas como patrimônio cultural e material goiano. Processo deputado Chico AGL, 396, declara de utilidade pública Rotary Clube de Rio Verde. Está em votação. Os deputados que entenderam os mesmos seja objeto de deliberação, queiram permanecer como estão. Aprovado preliminarmente e, respectivamente, a publicação posteriormente à Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Senhor presidente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para a leitura da matéria constante na ordem do dia. Senhor presidente, processos com pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 3883-5060, Henrique César e Eduardo Prado, processo 5741-5369, Carlos Cabral e Charles Bento, processo 3697, deputado Thales Barreto, 3879, Diego Sorgato, projeto 3880, deputado Virmontes Cruvinel, 3881, deputado Carlos Cabral, 3953, delegado Eduardo Prado, processo 3956, Carlos Cabral, 3962, deputado Virmontes Cruvinel, 3963, deputado Thales Barreto, 3965, deputado Doutor Antônio, projeto 3966, Virmontes Cruvinel, 4002, Virmontes Cruvinel, 4025, deputado Virmontes, processo 4026, deputado Carlos Cabral, 4027, Leda Borges, 4072, de autoria do deputado Thales Barreto, 4094, deputado Rubens Marques, processo 4103, delegado Humberto Teófilo, processo 4104, delegado Humberto Teófilo, 4104, deputado Antônio Gomide, processo 4109, 4804, Virmontes Cruvinel e Leda Borges, 4124, deputado Rubens Marques, processo 4176, deputado Lucas Calil, 4177, deputado Virmontes Cruvinel, 4244, delegado Eduardo Prado, 4245 também, delegado Eduardo Prado, 4250 e 4487, deputado Virmontes Cruvinel e Leda Borges, processo 4304, deputado Vinícius Cerqueira, 4311, deputado Jefferson Rodrigues, 5309, deputado Wagner Neto, 5697, deputado Virmontes Cruvinel, processo 4658, deputado Paulo Trabalho, 5766, do deputado Coronel Adailton. Está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados os pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que encaminhem-se às comissões específicas. Senhor presidente, eu gostaria que
Vossa Excelência consultasse o plenário da possibilidade da comissão mista e CCJ logo após a ordem do dia dessa tarde, senhor presidente. Eu consulto ao plenário se possibilidade de convocação das comissões mista e CCJ. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passa a palavra novamente ao primeiro secretário. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5303, deputado Gustavo Seba. Altera a Lei 20.972, de 23 de março de 2021, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Para discutir a matéria, nobre deputado Major Araújo. Muito obrigado, senhor presidente. O deputado Gustavo Seba sabe que pode contar sempre conosco, deputado Gustavo Seba, ainda mais projetos que favoreçam o combate à Covid. Então, antes mesmo de que chegasse no plenário, nosso voto já era favorável a esse projeto, deputado Gustavo Seba. Até sabendo também do seu compromisso com o povo goiano. Mas eu quero, deputada Leda, vamos intensificar a questão da discussão. A gente falou aqui já da lei complementar, a lei complementar do regime de recuperação fiscal, das vedações que estão presentes no artigo 8º, dentre eles o concurso público, todas as vedações remuneratórias do servidor, progressão, promoções. Bem, o deputado Bruno ontem subiu aqui e falou, deputado Bruno, da modificação, e eu concordo, houve uma modificação assim muito suave a respeito nesse ano ainda. Essa modificação apenas tirou a excepcionalidade, né? Não é mais excepcional, desde que conste no plano, deputada Leda, mas ainda dois critérios. Tem que constar no plano e tem que ser aprovada pelo Conselho, formado por 2 membros do governo federal e 1 membro aqui do governo estadual. Então, bem, nós vamos ficar aqui dependendo da autorização do Ministério da Economia. Continua dependendo da autorização deles. Quando diz que vai constar no plano, repito, deputada Leda, tem que constar lá previsão, o impacto orçamentário, qual a previsão de receita, até porque o que eu entendo a respeito disso, eu nunca fui gestor, a senhora foi, deputado Gomide foi, mas é que é isso que tem que constar. Essa lei aqui, ela é toda a respeito de orçamento. Então, limite, teto de gasto, então tem que vir. Para que área vai ser feito o concurso, quantas vagas, qual o impacto financeiro, tudo isso tem que constar no plano. Eu não conheço nem o plano. Eu vi um dispositivozinho que o deputado Bruno falou, está no plano de forma genérica, vai ter concurso público. Isso aqui não vai ser aceito, esse plano desse jeito não vai ser aceito, lá pela Secretaria do Tesouro Nacional. Mas a minha preocupação também é com a Constituição, deputada Leda. Eu estava dizendo que, eu procurando assim, quais as razões que levou o governador Ronaldo Caiado, além da lei de responsabilidade fiscal, implementar também um dispositivo na Constituição de teto de gasto, deputado Gomide. E pior ainda, mais dura do que o próprio regime de recuperação fiscal. O governador Marconi apresentou aqui em 2017, e foi aprovado, um teto de gastos em 3 anos. Ok, foi até mais coerente, porque apresentou durante o governo dele, enfim.
e por um período até aceitável. Lá, deputada Leda, no projeto Marconi, previa lá promoções de forma expressa para a Secretaria de Educação, Saúde e para a Segurança Pública. Limitada a uma vez por ano. O Caiado está revogando isso, porque ele coloca lá que haverá uma promoção por ano, e isso é uma armadilha para os deputados da base vão cair, ainda vão argumentar, não, está mantido. Não, ele emendou a lei dizendo o seguinte, limitada uma vez por ano, até a entrada em vigor do regime de recuperação fiscal. Entrou em vigor, acabou, nem uma vez por ano. Então, assim, agora, por que 10 anos, deputada Leda? 10 anos é justamente porque eu entendo que ele quer ficar 3 anos, deputado Gomide, mas manter a PEC por 10, porque aí ele vai ficar com bônus e não com ônus. Ele não vai ficar mais submetido ao governo federal daqui 3 anos se ele for reeleito. Então, para mim, é só o motivo que o Caiado quer aprovar essa PEC. Está em discussão? Em votação, solicito para que libere o painel eletrônico, votação nominal no painel eletrônico. Para orientar o voto, deputado Gustavo Seba. Senhor presidente, gostaria apenas de solicitar aos colegas que puderem votar favorável projeto de autoria minha em relação ao combate à pandemia. Nós estamos apenas suprimindo um artigo de um projeto já votado na casa, entendendo ser o melhor para auxiliar nesse momento de combate à pandemia, para ajudar tanto o Poder Executivo estadual quanto os Poderes Executivos municipais. Muito obrigado. Temos apenas 15 votos. Convido os deputados para votarem. Deputado Tião Caroço, deputado Francisco Oliveira, deputado Bruno Peixoto, deputado Caio Salim, deputado Rubens Marques, deputado delegado Humberto Teófilo, deputado Paulo Trabalho, deputado Tiago Albernaz, deputado delegado Eduardo Prado, deputado Coronel Dailton, deputado Rafael Gouveia, deputado Virmontes Cruvinel, deputado Lissauer Vieira, deputado Jefferson Rodrigues. Já temos votos suficientes. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e a votação. Só antes, deputado, uma questão de ordem ao novo deputado Hamilton Filho. Senhor presidente em exercício, Vinícius Cerqueira, muito obrigado. Presidente, eu quero aqui fazer 2 registros, um muito alegre, muito feliz, que é a presença aqui no plenário dos vereadores de Itubiara, vereador Wellington Areda, vereador Serimari, vereador pastor Ailton, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho que realizam lá na cidade de Itubiara, sempre aqui buscando recursos, buscando parcerias, que Deus possa continuar abençoando vocês nesse trabalho. Parabéns realmente por tão bem representar aquela população. E outro registro muito triste, senhor presidente, que é a morte do nosso amigo, companheiro, prefeito de Colinas do Sul, no dia de hoje, Fernando Paulino, né? Infelizmente foi vencido aí pela leucemia, né? Vinha lutando há muitos dias já aqui em Goiânia, na UTI, infelizmente perdeu a vida. Fique meu sentimento de pesar à família, a toda a população de Colinas do Sul, ao vice-prefeito, vereadores, que Deus possa confortá-los. Realmente foi uma grande perca, nosso prefeito Fernando. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação, 1333, de autoria do deputado Hamilton Filho, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação SOS Animais Celiene Santos, sede município de Anápolis. Senhor presidente. O processo está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria... Questão de ordem ou para discutir a matéria? Questão de ordem. Questão de ordem, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu gostaria da verificação de quórum. Senhor presidente,
Nobre deputada, vamos fazer a verificação de quórum já na votação da matéria. Senhor? Vamos fazer a verificação de quórum na votação da matéria. Então, eu gostaria de discutir a matéria. Para discutir a matéria, Vossa Excelência tem o tempo de 5 minutos. Senhor presidente, obrigada pela fala. Eu quero dizer que todos os projetos, quando se tratam de declaração de utilidade pública, conta com meu voto. Só o do deputado Wagner Neto, que eu tive dúvida, mas ele me explicou acerca da funerária, e o nosso voto foi favorável, será favorável, isso já retornou. Mas eu quero aproveitar esse projeto e dizer, senhor presidente, que o governador Caiado, ele vetou integralmente um projeto meu que ia ajudar as entidades. Eu não compreendo. Veto integral, total, à Lei 66/2021. Quando eu, senhor presidente, pedi para retirar a necessidade da declaração por um delegado de polícia, isso dificulta demais, juiz, até a gente encontrar. Então, esse artigo, ele dificulta as entidades. Eu apresentei um projeto de lei que foi vetado, dizendo da inconstitucionalidade. Eu não o vejo assim, porque se nós aqui estabelecemos critérios, isso é apenas um critério. Essa matéria não é orçamentária financeira. Essa matéria é uma matéria normal de atos normativos, de critérios administrativos. Portanto, eu gostaria de pedir ao deputado líder do governo, que está de costas para mim, eu estou precisando do senhor, deputado Bruno, como deputada que contribui também com o governo. O que aconteceu, deputado Bruno? Eu queria que sua ajuda. O governador vetou totalmente um autógrafo de lei, que é aquele do critério sobre a declaração do delegado, do juiz, para as entidades sem fins lucrativos. Nós dissemos que facilitaria a vida das entidades, né? E aí ele está alegando que é inconstitucional. O que eu gostaria de pedir ao senhor? Já que é inconstitucional, solicitar ao executivo para encaminhar um projeto sobre essa matéria. Para mim, ter autoria ou não é o que menos conta. O que me importa são as entidades, porque desse jeito está dificultando a vida das entidades. Então, eu gostaria de pedir ao senhor que pedisse ao governo que encaminhasse um projeto de lei com essas alterações que eu solicitei, que é dispensando a assinatura do delegado, de polícia ou de um juiz, até achar esse pessoal coitada da entidade. Então, eu te peço essa gentileza. Muito obrigada pela atenção. Devolvo as palavras, senhor presidente. A matéria está em discussão. Em votação. Solicito que libere o painel eletrônico para a votação nominal dos novos deputados. Questão de ordem ao nobre deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, eu ouvi aí a fala do deputado representante de Anápolis, o meu amigo Hamilton Filho, cumprimentando os nossos conterrâneos aqui de Itumbiara, os nossos jovens vereadores dessa legislatura que estão aí.
Só para dizer a eles, aos vereadores, que sinto muito não estar aí para estender um tapete vermelho aí em frente ao meu gabinete para que eles pudessem passar. São vereadores de primeiro mandato, né, a maioria, e que estão fazendo um trabalho extraordinário aqui, ajudando o nosso prefeito Dione a administrar a nossa cidade. Então, vereadores, meus amigos, sejam bem-vindos a essa Casa de Leis, casa essa que nós estamos aí há 7 mandatos. Agora espero que vocês me avisem a próxima ida de vocês a Goiânia, para que eu possa recebê-los aí com muita atenção e com muito carinho. É isso, senhor presidente, que eu queria desejar aos nossos nobres vereadores que aí estão visitando o nosso plenário, visitando a nossa Casa de Leis. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Álvaro Guimarães. Já temos votos necessários para a aprovação da matéria, 23 votos favoráveis, aprovado em primeira discussão e votação, encaminha-se à segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação, 5894, Governadoria do Estado, expõe sobre a criação e a denominação do estabelecimento de ensino que especifica Colégio Estadual Rio Vermelho, no município de Aruanã. Está em discussão. Em votação. Solicito que libere o painel eletrônico para a votação nominal dos nobres deputados. Está em votação. Temos 17 votos favoráveis. Solicito os deputados Francisco Oliveira para proceder à votação, deputado Gustavo Seba, deputado Hélio de Souza, deputada Leda Borges, deputado Caio Salim, deputado Humberto Teófilo, deputado Major Araújo, deputado Paulo Trabalho, deputado Tiago Albernaz. Já temos votos suficientes. 21 votos favoráveis, aprovado em segunda discussão e votação, a secretaria para a extração do autógrafo. Senhor presidente, processo 5832, Tribunal de Justiça. Primeira discussão e votação. Proposta de alteração legislativa ao artigo 30 da Lei Estadual 20.254, altera a organização judiciária do Estado de Goiás, dá outras providências, com o fito de corrigir a omissão de inclusão do anexo 2 no corpo do referido diploma legal. O processo está em discussão. Primeira matéria, deputada. Primeira votação em discussão. O processo está em discussão. Matéria, processo 2021-5832 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Está encerrada a discussão. Em votação, solicito para que libere o painel eletrônico de votação nominal. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência. Senhor presidente, aproveitar aqui a matéria do Tribunal de Justiça. Ontem a Adriana Costa tocou em um assunto e eu tenho ficado muito em casa até pela fratura na perna. Agora, tenho notado, senhor presidente, a revolta das pessoas, Major Araújo, na rede social, pela soltura do valentão, o ex-namorado da apresentadora Silvier, que eu não a conheço pessoalmente, invadiu a casa a chutes, pontapés, e me parece que esse cidadão já se encontra lá pelas bandas de Santa Catarina. A Adriana lembrou bem, olha, se acontece isso com quem bate numa pessoa como a Silvier, que tem só na rede social mais de 1 milhão de seguidores, é apresentadora de uma TV de muito sucesso, imagine quem bate em uma gari, na Dona Maria, lá na Vila Pai Eterno.
Eu, infelizmente, deputada Leda Borges, a Lei Maria da Penha não está resolvendo. Me parece que tem que criar a Lei Maria da Peia, porque um cidadão desse, se levasse umas 10 peias piores do que ele deu, certamente ele ia tomar atento. Eu repito, olha, infelizmente, um cidadão que invade a sua residência, deputada Leda, espanca, chutes, pontapés, foi preso no aeroporto, ou seja, o sujeito estava pronto para fugir, e aí não fica preso. Isso é um incentivo terrível para esses covardes que costumam bater em suas companheiras. Então, quero me somar aqui, delegada Adriana Costa, e tenho certeza a todos os deputados e deputadas, também com a revolta da população. Hoje é o assunto comentado, as pessoas sem entender o que aconteceu. Com a palavra, mais tempo, deputado, delegado Humberto Aidar. Só para terminar, diga-se de passagem, o cidadão me parece que é um empresário, né? Então, realmente, eu defendo a peia, porque a penha não está resolvendo, senhor presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputada Leda Borges. É só para contribuir um pouco com o deputado Humberto Aidar. Deputado, olha a incoerência. A polícia prendeu, ele estava fugindo. Agora o judiciário deixou ele embora. Então, primeiro, não deixa fugir. Não é isso? Olha, você cometeu um crime, você não vai fugir. Depois diz o seguinte para essa mesma pessoa: você está autorizado a ir embora, pode ir embora. Então, assim, o que eu tenho sentido, e esse tema eu tenho debatido muito, ontem eu estava palestrando em São João da Aliança sobre o Pacto Goiano de enfrentamento à violência contra a mulher, e dizendo isso: a Lei Maria da Penha, ela já não abrange, ela não nem constrange mais o homem, já tem mais de 10 anos. Aí fizeram o homicídio qualificado. Então, senhor presidente, o que nós estamos precisando é debater com muita veemência. Eu falei sobre isso, a Silvia é uma celebridade. Imagina, o que o senhor falou hoje, eu falei ontem, por isso que eu quis me manifestar, porque jamais, com 11 mil reais, não deve pagar nem a cirurgia que a Silvia precisou fazer no rosto. Quanto mais na alma, qual o preço? Qual o preço da cirurgia da alma? Então, isso não foi colocado para uma decisão dessa. Não houve esse bom senso para uma decisão tão assim, para a gente, vexatória, para nós nos agride. Aquela decisão nos agride enquanto mulheres. E eu agradeço ao senhor que está se sentindo agredido pela sentença do magistrado. Muito obrigada em nome das mulheres. Questão de ordem ao... Vou dar uma questão de ordem a Vossa Excelência, deputado, só um minutinho, por gentileza. Questão de ordem, nobre deputado Lissau Vieira. Presidente, deputado Vinícius Cirqueira, muito boa tarde a todos. Pedir esse momento de questão de ordem, presidente, para agradecer e registrar a presença honrosa aqui nesta casa do deputado Ivan Nats, deputado do estado de Santa Catarina, deputado estadual, e também preside a nossa entidade, a UPM, que é a União Parlamentar do Mercosul, e veio nos fazer uma visita honrosa hoje. Então eu quero desejar as boas-vindas, desejar sucesso também à frente, que está assumindo agora a UPM, e dizer que o Estado de Goiás, essa Casa Legislativa, estará sempre de portas abertas, tanto no seu mandato como presidente da UPM, como também no seu mandato parlamentar por aquele lindo Estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, que conste em ata como visita honrosa essa casa, sejam muito bem-vindos. Deputada delegada Adriana Costa, vou proceder aqui ao fim da votação e já vou te dar uma questão de ordem, tá? Está aprovado, 22 votos sim, aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação,
Antes de passar a palavra para o primeiro secretário, questão de ordem a Vossa Excelência, delegada Adriana Corse. Muito obrigada, colega Vinícius. Eu gostaria aqui de agradecer as palavras de corroboração do querido companheiro, deputado Humberto Aidar. Isso é muito importante, deputado Humberto. Nós, mulheres, estamos sofrendo uma agressão muito grande. O feminicídio aumentou 42% em Goiás. A cada dia são 5 mulheres vítimas de feminicídio no Brasil. A cada 2 minutos, uma mulher é agredida. Portanto, essa luta ela é muito grande, mas sem o apoio dos homens, nós não vamos conseguir. Os homens precisam estar conosco nessa mobilização, porque também tem mães, tem filhas, tem irmãs. Nós precisamos enfrentar essa violência. E a lei precisa ser cumprida. Critério para a pessoa ser presa no Brasil é a fuga. Esse homem jamais poderia ter sido libertado, foi ilegal e nós estamos indignadas com essa postura da Justiça Goiana. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, Humberto Aidar, pelo apoio. Senhor presidente, votação nominal, processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 5895, Governadoria do Estado, altera a Lei 20694, de 26 de dezembro de 2019, que dispõe sobre normas gerais para o licenciamento ambiental do Estado de Goiás e da outras providências, 15.680, de 2 de junho de 2006, que dispõe sobre o quadro permanente de pessoal e o plano de cargos e remuneração dos servidores da Agência Goiana do Meio Ambiente. Processo 2942, de 29 de dezembro de 2020, que institui a taxa de controle sobre as atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais, TRM, e o Cadastro Estadual de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais. Processo o número 20773, de 8 de maio de 2020, que institui o regime extraordinário de licenciamento ambiental como medida de enfrentamento da situação extrema de âmbito econômico no Estado de Goiás, provocada em razão da decretação de estado de calamidade pública decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus. E, finalmente, 1802, de 13 de julho de 2013, que dispõe sobre as infrações administrativas ao meio ambiente e respectivas sanções, institui o processo administrativo para sua apuração no âmbito estadual. O processo está em discussão. Questão de ordem, nobre deputado Antônio Gomes. Fazendo a emenda de plenário, senhor presidente. Tá? Obrigado. Processo emendado que foi, e ele será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pediu uma questão de ordem também, deputado Álvaro Guimarães, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Eu queria fazer um comentário em relação à intervenção do meu colega decano Humberto Aidar. Humberto Aidar, com as suas intervenções inteligentes, com a sua sempre solidariedade aos companheiros, principalmente às mulheres, né? Vai para o Tribunal de Contas dos municípios e vai fazer muita falta, né, delegada Adriana? Vai fazer muita falta para todos nós. Não só pelo companheirismo dele, pela inteligência, mas pelas intervenções inteligentes que ele sempre fez nesse parlamento. Ele não é de falar muito, mas quando ele fala, as pessoas, os deputados, os telespectadores param para ouvi-lo. Por isso eu quero ser solidário a todas as mulheres. Realmente concordo com ele. Tinha uma lei que seria Maria da Penha. Então, fica aqui a nossa intervenção em relação a Vossa Excelência, deputado Humberto. Já está decidido, o senhor vai para o Tribunal
de conta dos municípios, vai fazer muita falta para nós, mas com certeza irá engrandecer muito aquele tribunal, aquele conselho que o senhor vai assumir. Essa é a nossa palavra, essa é a nossa intervenção, senhor presidente. Muito obrigado. Questão de ordem, deputado do Humberto Aidar. Agradecer a generosidade do meu colega de tantas legislaturas, deputado Álvaro Guimarães. Sei que o seu coração é enorme, né, mas recebo com muito carinho as suas palavras. Processo 3974, primeira discussão e votação. Deputado Antônio Gomide dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de reservatórios de captação de água pluvial para as unidades habitacionais do estado de Goiás. Processo está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Solicito que libere o painel eletrônico para votação nominal do presente processo. Já temos votos suficientes. Está aprovado em primeira votação e discussão, a segunda votação e discussão. Processo em fase de segunda discussão e votação, 5026. Deputado Wagner Camargo Neto, da denominação ao próprio público que especifica Júnior Bento, a unidade do VaptVup da cidade de Itapuranga, Goiás. Projeto está em discussão. Encerrada a discussão, o processo está em votação. Solicito que libere o painel eletrônico para a votação nominal. Convido os nobres deputados doutor Antônio para proceder à votação, deputado Francisco Oliveira, deputado Gustavo Seba, deputada Leda Borges, deputado Tiago Albernaz, deputado delegado Eduardo Prado, deputado Coronel Adailton, Rafael Gouveia, Wilde Cambão, Antônio Gomide, Virmontes Cruvinel, deputado Lissau Vieira, deputado Jefferson Rodrigues. Ainda não temos votos suficientes. (23 votos sim, nenhum não). Está aprovado em segunda discussão e votação, que encaminha a secretaria para extração do autógrafo.
Processo em fase de discussão e votação, votação secreta, é veto. 5987, Governadoria do Estado. Veta parcialmente autor de lei número 77, de 15 de junho de 2021, que altera a Lei 20.939, de dezembro de 2020, que institui medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos relacionados ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, e a Lei 20.966, de 29 de janeiro de 2021, que institui medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos com a Fazenda Pública Estadual, altera a Lei 20.939, de 28 de dezembro de 2020. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Deputado Bruno Peixoto, eu já dou a palavra, mas também vou orientar. Senhores deputados, esse veto é uma matéria que eu apresentei, onde, nesse período de pandemia, nós abrimos mão, o Estado abre mão da exigência da certidão negativa de débito para empresas que são beneficiárias dos incentivos fiscais, dos programas de incentivos fiscais do Estado. Então eu preciso e quero pedir a todos que nós possamos votar não, para rejeitar o veto da governadoria. Eu dou a palavra para o deputado Bruno Peixoto, mas enquanto o deputado Bruno Peixoto orienta, eu já peço para liberar o placar eletrônico. Lembrando que a orientação é votação não. Deputado Bruno Peixoto tem a palavra. Senhor presidente, só para que a população tenha consciência, o que foi vetado foi o 17A, que ele permite que aqueles que não possuem certidão federal possam fazer e parte do processo facilita. O que nós entendemos uma injustiça. Se a dívida ela é estadual, o projeto de Vossa Excelência contribuiu e muito para aquele que ora está em dificuldade em virtude da pandemia. Então tem que ser assim derrubado e houve o veto por conta da legalidade. Mas derrubando teremos a validade da matéria. Deputado delegado Eduardo Prado. Voltar com Vossa Excelência e também pedir apoio para a derrubada do veto do governador, que reconhece as atividades físicas como essenciais à saúde. Afinal, você fazer uma atividade física com máscara, com todas as regulamentações, em prol da sua saúde, é muito mais saudável e menos perigoso do que hoje a aglomeração que eu vi hoje nas redes sociais do governador, Bruno, em que ele inaugura uma rodovia cheia de gente, até tirei foto, né, uns 10, 100 distância de cadeiras, abraçando, beijando, enfim, ato político. Será que a Secretaria de Saúde também vai proibir o governador de fazer essas aglomerações absurdas, mas proibir a gente de fazer academia, nós que somos diabéticos, que lutamos pela saúde, e ele veta o projeto. Quero também colocar na pauta para derrubarmos esse veto em nome dos profissionais da educação física de Goiás. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, nós temos apenas 18 votos. O deputado doutor Antônio, Vossa Excelência não votou, vota não aí para nós, por favor. Dou a palavra para o deputado Álvaro Guimarães. Eu achei que teria que votar sim e votei errado, presidente. Então, mudar meu voto, né? Muda seu voto aí para nós, por favor. O senhor pode acessar o sistema novamente e corrigir o voto, deputado. Secreta não. A orientação é votar não. Oi? Secreta não corrige. Espera aí. Eu vou anular a votação e abrir novamente. Deputados, a nossa assessoria é um pedido, deputado, com muito carinho. Questão de ordem, senhor presidente. Para beneficiarmos o setor produtivo do Estado. Mas, deputados, tem deputado que votou errado e a orientação aqui é que não é possível... Presidente. É não. Presidente, questão de ordem. Deputado Humberto Já Aidar. houve manifestação de uns 5 deputados que gostariam de votar, não votaram sim. Eu queria pedir que Vossa Excelência cancelasse a votação para que a gente reiniciasse o processo, presidente. Ok. Eu solicito que zere o placar eletrônico. Nós vamos votar de novo, viu, deputados? E o pedido é que... A orientação é que vote não. Vai zerar. Ok. Já está zerado, vai liberado o placar eletrônico. A orientação é votação não. É orientação e pedido com todo carinho, viu, deputado Tales?
Que é isso, deputado. Tranquilo. Deputado Francisco Oliveira, deputado Gustavo Seba, deputado Cairo Salim, deputado Humberto Teófilo, deputado Paulo Trabalho, deputado Tiago Albernaz, deputado Rafael Gouveia, deputado Vermoso Cruvinel, deputado Amaury Ribeiro, votou agora, deputado Jefferson Rodrigues. 26 votos, eu solicito a liberação do placar eletrônico. 26 votos não, nenhum voto sim, está rejeitado o veto à secretaria para providenciar. Somente essa pauta na ordem do dia, senhor presidente. Perfeitamente. Agradeço aos nobres colegas parlamentares que votaram não e entenderam o objetivo dessa derrubada do veto. Importante para a economia do nosso estado de Goiás. Alguém pediu a palavra aí? Deputado Álvaro? A liderança do senhor está em alta, viu, presidente? Que exerce nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Isso, vocês que nos ajudam a conduzir sempre da melhor maneira possível. Deputada Leda Borges. Senhor presidente, nós gostaríamos de desejar boas-vindas ao deputado de Santa Catarina, Ivan. Dizer a Vossa Excelência, deputado, que para nós da oposição, mesmo sendo minoria, quando nós derrubamos os vetos, a gente derruba o veto em respeito e compreendendo os projetos dos colegas parlamentares. Aconteceu um fato, e Vossa Excelência não se encontrava em plenário, de que que eu apresentei para facilitar a vida das entidades filantrópicas, que é aquela questão da declaração de um delegado de polícia, de um magistrado ou de um promotor, que dificulta muito, o Executivo vetou na íntegra. Eu quero pedir a Vossa Excelência, como articulador e presidente desta casa, que com o líder do governo, pudéssemos também derrubar esse veto, porque facilita a vida das entidades e também das emendas que estão por vir para as entidades. Eu agradeço a Vossa Excelência. A ANEL, nossa assessora, já está cuidando do PL. Perfeitamente. Não há mais pauta, né? Ok. Senhores deputados, já foi aprovada a convocação da Comissão Mista e CCJ, então, não havendo mais nada a tratar na pauta da ordem do dia, eu encerro a presente sessão, convocando para agora sessão mista e CCJ e sessão ordinária para a próxima terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão.